os recados, meus irmãos, quero convidar todos vocês que abram as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo de número 16. Nós estamos fazendo, meus irmãos, o nosso estudo bíblico em todo esse ano de 2022, permitindo o Senhor, no livro de Gênesis, aos domingos de manhã. E hoje eu quero dar continuidade na história de Caim, que nós começamos na última vez que eu fiz o uso da palavra de Deus. E a gente vai dar continuidade hoje falando o que aconteceu com Caim depois que ele saiu da presença do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 16, todos os irmãos encontraram? A Escritura Sagrada diz assim: então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Amém, meus irmãos? Meus queridos, a Escritura Sagrada nos conta que após ter sacrificado o seu irmão Abel, num ato aí de extrema crueldade, Caim foi repreendido pelo Senhor e ele então se afasta da presença de Deus. Toda essa história pode ser lida no livro de Gênesis, no capítulo de número 4. Enquanto os primeiros versículos de Gênesis 4 mostram como o pecado afetou as relações humanas, a forma como um ser humano passou a lidar com o outro. A partir desse trecho aqui da Escritura Sagrada, nós vamos ver a forma como o pecado afetou e transformou a nossa sociedade, tornando ela como nós a encontramos hoje. Nesses 9 versículos que vão ser a base dessa reflexão, nós vamos ter esse panorama da forma como o homem sem Deus, sem fé, sem esperança, edificou uma sociedade diferente daquela que Deus havia originalmente planejado. E vocês vão ver que há um contraste muito grande com o versículo 16, onde fala que Caim saiu da presença do Senhor, com o versículo 25, quando fala que Enos começou a invocar o nome do Senhor. Em cima desse contraste, eu quero falar com vocês aqui nessa manhã sobre o legado que nós temos construído. Que tipo de história nós estamos nesse momento construindo na presença de Deus e o que Deus espera de nós por causa daquilo que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador ressuscitado, fez para nos salvar da condenação. E é óbvio que eu tenho que começar falando sobre a geração que nós vivemos, não é? Aqui eu tenho várias gerações. Aqui eu tenho alguns irmãos que são do tempo de Noé, uns cabecinhas brancas assim, né, irmão Hernando? Antigos, né? Antigos, que viram lá Noé saindo da arca, deram um tchauzinho para ele. Tem alguns mais novos também. Nós temos aqui basicamente na igreja, acho que a maior parte de nós aqui, somos aqueles maravilhosos que nasceram na década de 80, a melhor década que já existiu, né? Década de boa música, de bons programas humorísticos, sem tanta coisa errada. Então, nós temos aqui várias gerações, mas a geração que nós vivemos na sociedade, ela é dividida em 2 grupos. Os millennials, que são aqueles que nasceram no começo do novo milênio, naquela primeira década. E a geração atual, que a sociologia chama de geração Z. E as duas têm uma marca muito diferente da minha, por exemplo, que sou um legítimo década de 80, tendo nascido em 1980. Nós fomos ensinados pelos nossos pais a termos propriedade, a constituirmos família, a sermos muito honestos e muito dedicados no nosso trabalho. Nós fomos ensinados que a nossa vida deveria se constituir naquela pilastra: família, liberdade e propriedade. A nova geração, os nossos filhos, esses mais novos, já não pensam dessa forma. Você pode ver o quanto tempo que os jovens e adolescentes hoje passam a se preocupar com casamento. Eles não querem saber de casar mais. Agora as pessoas querem casar, Lucas, com 30 anos de idade. É um absurdo um negócio desse. Antigamente, com 20 anos, a pessoa já queria estar casada, já pensava em família. Mas por quê? A forma de se encarar a vida, o mundo mudou. Hoje você fala com alguém, você não vai fazer nada na vida não. Não, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero colecionar memórias. Eu quero colecionar experiências. É uma geração que eles querem simplesmente ter um propósito na vida.
Eles querem simplesmente ter uma causa com a qual se envolver. Esse conceito de legado, o que eu estou fazendo com a minha vida, é muito mais forte neles do que em nós que somos mais antigos. Por isso, você vê que eles se abraçam com essas causas globais que nós temos hoje. É uma geração que se preocupa com a Amazônia. Você vê lá a Greta Thunberg fazendo careta e falando: vocês estão destruindo os nossos sonhos, não é? É uma geração que se preocupa com tudo que é global. Mas eles são incapazes de arrumar o próprio quarto. Como eles não sabem lidar com o vazio que está dentro deles, eles levantam a mão por essas causas que são globais, porque assim eles alcançam aquilo que a sociedade chama de relevância. É uma geração politizada. Você pode ver que eles bradam, cada um no seu polo, a sua defesa ideológica política, mas não lava uma louça em casa. 28 anos está em casa ainda vivendo às custas do pai, não se esforça, não quer saber de trabalhar. E eles tentam preencher o seu vazio com essa tendência atual, que é a tendência da relevância. Eu quero ter um perfil do Instagram que bomba. Deixa eu tirar uma foto que vai gerar muitas curtidas. Deixa eu fazer aqui uma pose, uma dancinha no TikTok que eu vou viralizar. Uma geração vazia. Pensa que likes são relevância. Relevância é uma vida que é bem vivida para a glória de Deus. Uma vida que faz a diferença. Fazer a diferença na vida de alguém é verdadeira relevância. O fato é que essa preocupação angustiante que eles têm de deixar um legado, de viver uma vida profunda, gera neles uma série de frustrações, porque nós que somos um pouco mais adultos, um pouco mais barbados, a gente sabe que a vida não é esse conto de fadas que a mídia pinta para a gente. Pelo contrário, a vida é repleta de tons de cinza difíceis de serem discernidos. Muitos de nós aqui enfrentam momentos de tensão, de dificuldades, de angústias, mas nós mais antigos aprendemos a lidar com isso desde cedo pela melhor psicologia que existiu, o chinelo de nossa mãe, que nos ensinava a sermos responsáveis e a encararmos a vida. Nós cansamos de ouvir os nossos pais dizendo para a gente aquilo que virou jargão hoje: vocês que lutem, dá os seus pulos, a vida se conquista se esforçando, acordando cedo, lutando. Mas essa geração de cristal não sabe encarar a vida dessa forma. Para eles tudo é difícil, tudo é complicado, e isso deixa para nós um fato que nós devemos refletir: nós não fomos criados por Deus para deixar legado. Essa nunca deveria ser o nosso objetivo pessoal. A Bíblia fala que nós fomos criados para a glória de Deus. A nossa vida não deve ser vivida para deixar o nosso nome, mas para erguer o nome dele bem alto, porque é tudo sobre ele. É ele que faz a diferença. O problema dessa teologia coach atual, seu destino, seu legado, seu propósito, é que ela centraliza a sua história de redenção no que o homem é. Você vê as frases dessa galerinha coach: eu quero deixar meu nome na história. Eu quero viver uma vida que faça diferença. Eu quero ser um camarada de sucesso. Eu quero cumprir o meu destino. Você percebe? Eu. Mas nós temos uma outra palavra: Deus, 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 Deus. Nosso foco é Ele, não somos nós. E quando eu olho para a sociedade que Caim construiu, depois que ele saiu da presença do Senhor, ela é muito parecida com a nossa sociedade atual. Foi uma sociedade progressista. Quando Caim saiu da presença do Senhor, a primeira coisa que ele fez foi tentar preencher o vazio que tomou conta de sua vida. Ele precisava lidar com a sua consciência inquieta. Ele tinha matado seu irmão. Ele tinha que lidar com o repúdio da sua família, que não aceitou tal gesto de ódio que ele teve. E o pior, ele havia ouvido a repreensão pelo seu pecado da boca do próprio Criador. Deus repreendeu ele pelo seu pecado. Caim, o sangue do teu irmão está clamando desde a terra. E ele então fala: eu preciso preencher o meu vazio. Mas ele não vai a Deus. A Bíblia fala, nós lemos, ele sai da presença de Deus. E a primeira coisa que ele faz é tentar constituir uma nova família. Ele destruiu a família dele, mas ele rapidamente vai e constitui uma outra. A Bíblia fala que ele perdeu seu lar, mas ele quis tampar esse buraco construindo uma cidade. Sem Deus, sem leis, sem regras.
Deus, ele pode criar o mundo, mas eu vou edificar uma cidade para mim. E o coração dele era tão embriagado de ódio, tão embriagado de frustração, que ao invés dele edificar a cidade e glorificar a Deus pela capacidade que ele havia recebido para tal, a Bíblia fala que ele funda essa cidade e coloca o nome do filho dele. Porque a partir desse momento, os homens serão honrados e não mais o Criador será honrado. Gênesis capítulo 4, verso 17. Abra sua Bíblia, por gentileza. Está pertinho de quem está com a Bíblia aberta. A Escritura Sagrada diz assim: Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou, e deu à luz Enoque. E depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Você vê que interessante? Há uma construção de pensamento bem complexo aqui. Porque Caim estava exercendo o mandato cultural. Deus havia mandado o homem dominar a sua criação, gerir a criação. Não havia problemas em edificar uma cidade, não havia problemas em organizar uma tribo, uma sociedade. Mas a motivação do coração de Caim era ruim. Ele não estava fazendo aquilo para agradar a Deus, para glorificar a Deus como resultado amoroso do carinho e da misericórdia de Deus, mas ele estava fazendo aquilo que desagradava ao Senhor. Ele queria perpetuar o nome da sua família, fazendo coisas certas com os motivos errados. Não é assim hoje? Quantas pessoas vivem as suas vidas hoje até com motivos bons, mas motivações perversas. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 21 e no verso de número 2. Nós precisamos o tempo todo avaliar a qualidade do nosso coração, a qualidade da nossa devoção, a qualidade das nossas motivações. Nem tudo que brilha é ouro, e nem tudo que nós fazemos reflete aquilo que é eterno. Provérbios 21, verso de número 2, a Escritura Sagrada diz assim: todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Deus está olhando para o nosso coração nessa manhã. Nessa manhã em que celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Como anda o seu coração? Como vai o teu coração? O seu coração teme a Deus, deseja buscá-lo, deseja adorá-lo, deseja engrandecê-lo? Ou o seu coração está embriagado pelas paixões e pelos prazeres dessa vida? Deus é tão generoso que Ele não nos impede de vivermos tudo que esse mundo pode nos proporcionar, mas Ele nos deixa limites seguros para vivermos uma boa vida e ao mesmo tempo glorificarmos o seu nome. Mas nós somos uma geração que quer os deleites da vida, renunciando àquele que pode proporcionar as maiores delícias, que é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador. Todo caminho para o homem parece justo, mas o Senhor pesa o coração. E eu quero que o meu e o seu coração, nessa manhã, seja achado em graça na presença do Senhor Jesus Cristo. O problema não está em querermos viver acima da mediocridade. Essa geração quer deixar um legado, quer construir um legado, porque eles não querem ser medíocres, não tem problema nisso. Mas nós precisamos avaliar o que nos motiva a fazermos isso. Por que eu quero viver uma vida que faz a diferença? Eu acredito que à luz da Escritura, todos nós devemos viver o melhor que Deus pode proporcionar para a gente. Embora não sejamos teólogos da prosperidade, não somos propagadores de miséria. Deus permite ao homem viver do fruto do seu trabalho. Você pode glorificar a Deus por isso? Você vai viver em vida exatamente o quanto que você se esforçou em ter, porque Deus é maravilhoso na forma como Ele administra a concessão de recursos que Ele faz para a gente. E uma coisa eu tenho aprendido todos os dias da minha vida: quanto mais eu me esforço, mais sorte eu tenho. Você quer ser abençoado? Pode se esforçar, não é errado. Deus te deu dons e talentos para que você faça isso. Mas a pergunta deve ser: por que estou fazendo isso? Por que eu busco crescer? Por que eu busco me desenvolver?
Por que eu busco me destacar? O que eu quero perpetuar com isso? O meu esforço, o meu empenho em fazer a diferença visa o quê? Se é mostrar o quanto eu sou bom, se é mostrar que eu consigo, se é mostrar que eu quero, eu posso, eu faço, eu estou errando. Mas se nós estamos ocupando os espaços que Deus nos proporciona, porque nós entendemos que com isso nós podemos espalhar o evangelho da sua graça e sermos bênção para as pessoas, Deus é glorificado no nosso crescimento. Deus é glorificado no nosso posicionamento. A gente não está fazendo isso para colocar o nosso nome na história. A gente está fazendo isso para falar que Ele é o provedor de todas as coisas, o nosso Deus, o nosso Senhor. Quando Deus nos coloca nos altares da terra, é o nome dEle que nós glorificamos, não é o nosso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 16. Então é meu desejo que vocês cresçam, façam a diferença, vivam vidas profundas, brilhantes, radiantes na sociedade. Mas quando Deus te colocar nos altares da terra, glorifique o nome dEle, honre a Ele, porque tudo vem das suas mãos para nós. Mateus capítulo 5, verso 16, quem achou, diga glória a Deus. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, quando o Márcio está fazendo o serviço dele lá, portaria, segurança e vigilância, o Márcio tem uns 20 anos de experiência nesse ramo, ele é requisitado. O chefe dele gosta dele, mas quando o chefe dele bate no ombro dele, Márcio, você é o cara, sem você eu não teria chegado onde cheguei. Lá no coração dele ele fala, ele é o cara, eu sou apenas servo dele. Quando a Liana está lá fazendo o seu trabalho ali, de qualidade, segurança, lá na planta onde ela trabalha, alguém fala, nossa Liana, mas que talento que você tem, você é uma menina sensacional. Ela pode olhar no olho da pessoa e falar, é Deus que está me proporcionando fazer o bem para vocês, é por causa dele que eu estou aqui, é dessa forma que nós exercemos a nossa autoridade espiritual e transformamos a sociedade. A luz não pode estar em nós, mas deve estar deixando o nome de Jesus brilhante aonde a gente passa, aonde passa um de nós. As pessoas têm que perceber a graça de Jesus na nossa vida. Porque Jesus não ressuscitou só na nossa memória, Ele está verdadeiramente vivo e vive dentro de nós. Então, aonde nós estamos, Ele está conosco, e aonde Ele está, há uma presença transformadora e libertadora. Aonde chega um cristão cheio do Espírito, o ambiente é transformado para a glória de Deus. Nós precisamos exercer isso. Mas Caim queria uma sociedade progressista. Bola para frente. A descendência de Caim se especializou no progresso, na mentalidade deles, que era, na verdade, um retrocesso. A gente pode ver isso na forma como a Bíblia descreve a descendência de Caim. Por exemplo, Gênesis capítulo 4, verso 19, mostra o primeiro passo de progresso que Caim propôs para a sociedade que ele criou. A Escritura Sagrada diz assim, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 4 e o verso de número 19. Eles eram uma sociedade que queria consertar o mundo, mas consertaram o mundo fazendo coisas erradas. Gênesis 4:19, Lameque tomou duas mulheres, uma se chamava Ada e a outra se chamava Zilá. Vocês se recordam que em Gênesis capítulo 2, Deus disse que o homem se uniria à sua mulher e seriam ambos uma só carne. Então Deus instituiu a família como uma instituição de um homem com uma única mulher, um novo núcleo, uma nova célula que faria a sociedade crescer. Mas a sociedade de Caim diz, está errado isso. Nada de ter uma mulher só, vamos ser duas. Foi na descendência de Caim que nasceu a poligamia. Deus havia dito uma coisa, eles disseram, está errado, vamos fazer outra. Quando eu olho para a sociedade hoje, né, e por eu trabalhar, por ser profissional de mídia,
Eu estou o tempo todo navegando em portal de internet, pegando notícia, fazendo conteúdo para cliente. Irmãos, nos últimos 3 meses houve uma tentativa maciça de se dizer nas reportagens, nos artigos, que trisal é uma coisa normal. Então você pode ter 2 parceiros ou 2 parceiras ao mesmo tempo. Qual é o problema? Por que seguir esse tabu da sociedade? Progresso, que na verdade é retrocesso. Um homem precisa somente de uma mulher para ser completo e vice-versa. Qualquer coisa além disso vira bagunça, porque o nosso coração não é capaz de ser leal a 2 princípios ao mesmo tempo. Não funcionamos dessa forma. E as tentativas de se chamar pedofilia de doença e não de crime? Não, o pedófilo ele é doente. Não é um crime, é que a cabeça dele é desse jeito. Não, ele é um criminoso que merece ser preso. Nenhuma criança criada por Deus deve ser instrumento para a satisfação de pessoas imorais. Não vamos chamar de doença o que a Bíblia fala que é pecado e a justiça fala que é crime. Não caia na falácia progressista. E outras formas de flexibilização relacionais que não são novas, elas reaparecem sempre na sociedade, mas com uma característica: elas sempre aparecem quando a sociedade dá as costas para Deus. Porque quando Deus está em evidência, nós desejamos sinceramente fazer aquilo que é certo e que glorifica o nome dEle. A Bíblia fala sobre a sociedade. Romanos capítulo 1, versículo 25 e 26, abra sua Bíblia. A Bíblia é muito específica, eu gosto demais da Escritura, porque ela não deixa a gente enganado. Ela sempre nos fala a verdade como ela é. Ela não se sente intimidada em dizer para nós que nós estamos errados, e ela ainda nos mostra o caminho para nós voltarmos para Deus. Romanos capítulo 1, versículo 25 e versículo 26. Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim a respeito de uma sociedade que faz isso. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Quando uma sociedade dá as costas para Deus, a flexibilização da sua moral social é a primeira que se evidencia. Aquilo que era certo se torna errado. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que nós que queremos ter famílias tradicionais seremos chamados de errados. Mas Cristo edificou a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Vamos vencer. Foi nessa sociedade ímpia também que a pecuária expansionista nasceu. A Bíblia fala que Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e criam gado. Versículo 20, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 4, versículo 20. A Escritura diz assim: Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Foi nesse tempo que os homens perceberam que era necessário de comida para viver. E eles resolveram criar agora a pecuária expansionista. Vamos criar gado, é a bancarrota. Quem aprender a cuidar dos bichinhos primeiro, domina a sociedade toda por causa da geração de renda e da necessidade normal que nós temos de comer. E eu comecei a pensar, por que eles começaram a fazer isso? De criar gado de uma forma expansionista, levar essas criações para o campo, ampliar aí toda a sua pecuária. Era para um culto idólatra, para fazer sacrifício? Não sabemos. Para concentrar riquezas? Não sabemos. Mas o agronegócio hoje emprega pessoas e alimenta multidões, não é? Graças a Deus isso nasceu ali. É por isso que você pode comer uma carninha nessa semana. Você pode dar uma glória a Deus se você comeu carninha nessa semana? Só que da mesma forma, quando o agronegócio não tem ética nem valores, ele destrói a natureza, afeta o meio ambiente. Então não importa para Deus, na verdade, a forma como nós estamos ocupando os nossos espaços sociais, desde que façamos isso para a sua glória.
O mesmo agronegócio que alimenta multidões pode destruir o meio ambiente. O nosso coração para Deus conta. Além disso, foi nessa sociedade ímpia que a música se desenvolveu como forma de cultura. Abra o versículo 21, por gentileza. Até então, ninguém cantava. Não tinha instrumento musical, não tinha banda, não tinha nada. Mas foi aqui que isso nasceu. Olha o que está escrito. Ada deu à luz, o nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Olha que maravilha. Eu brinquei no começo com quem nasceu na década de 80, só para eu ter certeza que eu não estou sozinho. Quem que é oitentista aqui? Levanta a mão. Irmãos, a gente teve as melhores bandas, não é? Tive as melhores, a melhor produção musical foi desse tempo, não é? Quantas vezes essas canções não alegraram a gente? Não trouxeram um pouco de alegria para nós? Então a cultura, ela pode trazer edificação, ela pode promover bem-estar. Hoje nós vemos no movimento evangélico, de muitos lugares, uma demonização da cultura. Tudo que a cultura produz é pecaminoso, é do diabo. Nós cristãos reformados não vemos dessa forma. Nós entendemos que pela graça comum Deus pode fazer coisas maravilhosas nascer, mesmo numa sociedade que não teme. Quem é oitentista certamente se emocionou cantando Monte Castelo do Legião Urbana, baseado em 1 Coríntios 13. Muito mais cristão que sabor de mel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Só que essa música diabólica é gospel, é de Deus. E aquela música cantada por um cantor secular, mas que expressava verdades universais e até bíblicas, aquilo é do diabo. Cuidado. Deus e o diabo habitam em lugares que a gente nem imagina. Só que quem tem o coração na palavra de Deus separa o joio do trigo. E transita no mundo sem Deus com temor e com responsabilidade. O crente sabe onde pisa. E esses pés aqui transitam pela santidade de Deus, que se manifesta em cada aspecto do mundo que Deus criou. Afinal de contas, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, aonde não há mudança e nem sombra de variação. Amém, meus irmãos? Então, pastor, posso ouvir Legião Urbana? Depende. Tem umas lá que não dá. Você não vai cantar que você gosta de meninos e meninas porque você é crente. Então, você sabe onde você pisa, não é? E eu posso cantar qualquer música gospel? De jeito nenhum. Se você tiver juízo, irmãos, tudo que tiver rótulo de pentecostal, você já tira da sua estante já. Porque são músicas cheias de heresias, uma pior que a outra. Só Jesus na causa. E aí você começa a pensar, refletir melhor. Nós podemos redimir a cultura também. Nós precisamos produzir cultura de qualidade. O problema é que a gente saiu desse espaço porque a gente demonizou. Mas eu quero que Deus levante aqui na igreja pintores que pintem para a glória de Deus, cantores que cantem para a glória de Deus, artistas que encenem para a glória de Deus. Nós precisamos ocupar espaços sociais com aquilo que é santo. Quem crê nisso, dá glória a Deus bem alto aí. Jesus falou, olha, a igreja é uma assembleia que é tirada para fora do mundo, mas ele também disse, olha, eu envio vocês para eles lá. Ele nos tira para nos separar do pecado, mas nos envia de volta para transformarmos. Você foi chamado para transformar. Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Foi nessa sociedade também que surgiu os armamentos. Olha, irmãos, que interessante. Até isso, irmãos, nasceu desse histórico e desse plano redentor de Deus. O versículo 22 diz assim, agora outra mulher de Lameque teve um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Irmãos, a teologia reformada sempre defendeu que, pelo princípio da graça comum, Deus não deixou todos os dons restritos à comunidade religiosa. Então, irmãos, os cristãos produziram muita coisa boa. A ciência, até o final do século XVIII, era 100% cristã. Então, todas as descobertas científicas daquele tempo em que a ciência floresceu, nasceram de cientistas cristãos, de instituições cristãs de pesquisa.
Mas chegou um tempo em que o iluminismo tentou separar a ciência de religião e levantou uma geração de cientistas ateus, incrédulos, mas mesmo hoje nós temos, ocupando aí espaço em laboratórios, muitos cristãos fazendo descobertas incríveis. Eu sou grato a Deus por Steve Jobs, meus irmãos, que ele inventou um negócio chamado iPhone. Que cara sensacional. Esse iPhone pode ser usado para muita coisa errada. Mas com ele eu filmo nossos cultos e transmito na internet. E pessoas vêm e são alcançadas pela palavra de Deus. Nem todos os dons ficaram restritos a nós. Aí fora, Deus também manifesta coisas boas que nós podemos usar para a glória dele. E foi nessa sociedade que nasceu as armas, não é? Ferramentas de bronze e de ferro. Foi nessa sociedade aqui que se armou-se a população. E há problema em armar a população? Nenhuma. A mesma arma que pode matar o inocente, também pode salvar alguém de um risco de morte. O problema não está na ferramenta, mas na mão de quem usa. Se a mão de quem usa tiver temor de Deus, vai ser usado para a glória dele. Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo? Então você percebe que em toda a sociedade, seja ela ímpia ou cristã, seja no joio ou seja no trigo, Deus manifesta a sua graça concedendo dons, permitindo que a nossa mente invente coisas boas, mas é a disposição do nosso coração que determina se o uso daquilo vai ser para a glória de Deus ou não. Tiago capítulo 1, verso 17, abra sua Bíblia. Qualquer coisa boa que nasceu na sociedade, certamente teve origem em Deus, seja o seu autor cristão ou não, é o que a Bíblia diz. Tiago capítulo 1, versículo 17, abra sua Bíblia, por gentileza. A Escritura Sagrada diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, quando você toma uma vacina, como nós tomamos recentemente, a gente não bradou viva o SUS, a gente bradou glória a Deus, que deu sabedoria para as pessoas criarem vacinas. A nossa perspectiva é diferente, não a nós, Senhor, mas ao teu nome rendemos glória. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter uma reflexão sincera da forma como nós administramos nossa vida diante de Deus. Pela graça de Deus, pelo exercício da disciplina cristã, muitos de vocês vão crescer, se desenvolver, ocupar espaços sociais, e vocês não podem perder do seu coração o temor de Deus. Lucas capítulo 12, do verso 16 ao 21, abra sua Bíblia, conta a história de um homem que enriqueceu. Mas no momento mais importante da sua vida, ele se deu conta que a sua riqueza não serviria para nada. É esse erro que nós não podemos cometer. Lucas capítulo 12, do versículo 16 até o versículo 21. Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura Sagrada diz assim: então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. E ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E eu direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegra-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Cresça, se desenvolva, ganhe dinheiro, seja previdente, mas você tem uma alma, e essa alma vai comparecer perante Deus um dia. E como que você vai comparecer diante de Deus? Colocando o seu coração nas riquezas, confiando nelas, ou entendendo que vida e morte, céu e inferno, dependem daquilo que Jesus Cristo fez por vocês na cruz do Calvário. Você precisa tomar uma decisão consciente e prudente nessa manhã.
A minha confiança de salvação está naquele que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou. A minha segurança em vida está naquele que desceu do céu para me salvar. Não nas coisas que Ele me proporciona, mas nele, que é a fonte de todas as bênçãos. Quantos aqui são agradecidos a Deus? Glorifique o nome dEle o mais alto que você puder. Aleluia! Vem dEle o nosso cuidado, a nossa esperança. Mas Deus é tão generoso que, em paralelo com essa sociedade ímpia, Ele levantou uma boa semente, glória a Deus. Deus nunca deixa a humanidade sem testemunho, louvado seja Deus. Em contraste com a sociedade ímpia de Caim, a graça de Deus proporcionou a Adão e Eva uma nova semente, um novo recomeço. A Escritura Sagrada diz que Adão e Eva se conheceram novamente, a linguagem bíblica para a intimidade conjugal. E Eva concebeu. E ela teve um filho com o nome de Sete, que significa em hebraico aquele que foi designado. E essa nova semente começa a agir diferente da semente de Caim. Quando nasceu o filho de Caim, Enoque, ele construiu uma cidade e colocou na cidade o nome do seu filho. Aqui os homens serão honrados e Deus será esquecido. Mas quando nasceu o filho de Sete, Enos, foi iniciado formalmente o culto ao Deus verdadeiro e seu nome foi invocado. Na nossa sociedade o homem será esquecido e o Deus Todo-Poderoso vai ser lembrado. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4 e o versículo 26. Tem diferença. Tem muita diferença. Onde a graça de Deus promove piedade, é o nome de Deus que é adorado. Gênesis 4 e 26, quem achou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim: também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. E nessa época, começou a se invocar o nome do Senhor. O culto foi formalizado. Nós somos o povo que adora o Deus verdadeiro. No seu evangelho, Cristo sempre defendeu que a sociedade humana seria edificada com duas sociedades distintas, mas coexistentes, não é? Jesus falou de justos e de injustos em Mateus 5,45, a chuva cai para todos. Mateus 13,29, ele falou de joio e trigo, o povo piedoso e o povo ímpio. Virgens loucas e prudentes, Mateus 25. Ovelhas e bodes, Mateus 25,32. Por isso não importa se nós somos médicos, diaristas, vendedores, porteiros, confeiteiros, publicitários, mecânicos, marceneiros. O que importa é que nós sejamos adoradores do Deus verdadeiro, servos de Jeová, cristãos nascidos de novo para a glória de Deus. Nós podemos construir cidades, mas a gente não coloca o nosso nome nela. Nós elevamos o nome daquele que venceu a morte, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que está vivo. Mas que sociedade é essa, pastor? Aonde nós encontramos essas pessoas que invocam o Deus verdadeiro? Essa sociedade fiel é identificada na Bíblia com diversos nomes. A igreja, o corpo de Cristo, os eleitos, os do caminho. Ela recebe muitos nomes, mas ela é observada da mesma forma, em ajuntamentos de pessoas que cantam músicas alegres e que pregam a mensagem ensanguentada da cruz de Jesus Cristo, aonde Ele morreu por nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Mateus capítulo 16, verso 18, abra sua Bíblia. Esse povo é chamado de igreja de Cristo, minha igreja. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16 e o versículo 18. Todos acharam? A Escritura Sagrada diz assim, Jesus falando com o seu discípulo Pedro: e eu lhe digo que você é Pedro, e sob essa pedra que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. A igreja sobreviveu ao Império Romano, ao Iluminismo, ao Modernismo, à Idade Média, à modernidade, à pós-modernidade, está sobrevivendo ao marxismo cultural atualmente. Ela continua de pé,
porque ela vive protegida por aquele que deu sua vida na cruz para salvá-la e para restaurá-la. Você é protegido, o inferno não pode ir contra nós. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos avançar, louvado seja Deus. Esse povo é chamado das ovelhas de Cristo. João, capítulo 10, verso 27 e verso 28. Jesus disse isso a respeito dos seus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Você está numas mãos fortes, as mãos de Jesus Cristo. Pastor, está difícil, estou pensando que eu não vou aguentar. Você talvez não aguente, mas quem está te segurando aguenta qualquer tempestade. Ramandagiandarrácia. E esse Cristo poderoso está te segurando aqui, porque você é a igreja dele, a ovelha dele, os eleitos dele. Ele escolheu você. Você percebe que qualquer tentativa do homem de deixar um legado sempre vai esbarrar na nossa incapacidade de fazermos todas as coisas bem o tempo todo. Nós não conseguimos isso. Mas Jesus nos mostrou o que um verdadeiro legado significa na sua vida, na sua obra, na sua morte, na sua ressurreição. Nós vemos na pessoa de Cristo a primeira coisa: um verdadeiro legado é construído com humanidade, porque ele, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele desceu do céu para nos salvar. Jesus nos mostrou que o verdadeiro legado é quando a gente se humaniza. Deus gosta de gente. Deus não gosta de super-herói da fé. Você não foi chamado para ser super-homem nem mulher maravilha. Você foi chamado para ser esse camarada cheio de problemas, dilemas, defeitos e pecados, mas que reconhece a graça dele, depende intimamente dele, e sabe que sendo fraco pode ser fortalecido por um Deus forte que te escolheu. Ele desceu do céu e encarnou, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Essa é a verdadeira grandeza do ser humano, ser gente. Ele viveu em estreita comunhão com Deus. João 6,38 diz: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Verdadeiro legado é quando a gente decide fazer o que Deus quer que a gente faça. Você pode glorificar Deus aqui nessa manhã? Você está ouvindo a palavra de Deus, você está sendo convidado para obedecê-lo. Aleluia. Jesus era rei, mas ele viveu para servir. Marcos capítulo 10, versículo 45. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para dar minha vida em resgate de muitos. Louvado seja Deus. Você quer deixar um legado, irmão? Seja servo. Estenda a mão, ajuda, fortalece as pessoas. Divida daquilo que Deus tem te dado. Jesus fez isso. Quem não vive para servir, não serve para ninguém. Além disso, aleluia, a Bíblia fala que ele foi fiel. Filipenses capítulo 2, versículo 5, fala que ele foi fiel até a morte. E nós ficamos por amor da minha vida, por amor da sua vida. Para que ele fez isso? Para glorificar o Pai Celestial. Ele disse: Pai, eu te glorifiquei na terra. Esse é o nosso legado. Viver para obedecer a Deus, viver para honrá-lo. Por que Cristo fez tudo isso? Porque ele queria pagar o preço da redenção daqueles que Deus escolheu. Porque ele enfrentou o pecado? Porque ele queria salvar pessoas. Porque ele enfrentou o ódio dos homens? Porque ele queria salvar pessoas. Porque ele enfrentou as astúcias do diabo? Porque ele queria salvar pessoas. Pessoas incapazes de agradar a Deus. Você pensa que você pode agradar a Deus com as suas obras, filho? A Escritura fala que as suas obras são como um trapo de imundícia. Isaías 64, verso número 6. As nossas obras são como um trapo de imundícia. A Bíblia fala que nós devemos amar a Ele sobre todas as coisas. Nós sabemos que não somos
diante de Deus, lavado no precioso sangue de Jesus Cristo. Você vai tentar chegar diante de Deus com as suas obras? Mas Deus, eu fiz caridade, eu fiz o bem o tempo todo, toda hora, nunca errou, nunca cometeu pecado, nunca desobedeceu. Você vai cometer essa loucura? Não. Nós nos aproximamos de Deus lavados no sangue de Deus. Lavados no sangue da nova aliança, justificados por Cristo. Nós nos aproximamos de Deus com um legado que não é nosso. A vida perfeita de Cristo na cruz. Aleluia. Acreditada em nós. Todos aqueles que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. É dessa maneira que Deus nos aceita na sua presença. Essa é a beleza do Evangelho. Cristo viveu um legado perfeito e acredita a nossa sua justiça. A sua perfeição cobre a nossa imperfeição. Ele viveu de modo santo para cobrir o nosso pecado. Nele, e somente nele, nós temos justiça para nos aproximarmos de Deus e receber salvação. Eu quero desafiar você a sair do comodismo de uma vida secularizada e a render-se àquele que venceu a morte na cruz do Calvário. Aquele que subiu ao madeiro por amor a você, aquele que derramou o sangue dele por amor a você. Mas Deus não deixou na sepultura, porque a sua palavra era verdadeira. E Deus o levantou dentre os mortos e ele verdadeiramente ressuscitou. Está vivo. E ao ressuscitar, ele justifica todo aquele que nele. Ignore isso. Ele derramou o sangue dele para salvar você. Ele derramou o sangue dele para que você tenha acesso a Deus. Ele derramou o sangue dele para que você se aproxime de Deus com confiança. Ele deixou para nós essa verdade. E nessa manhã você vem a Cristo. Ele morreu a sua morte para você viver a vida dele. E ele morreu pelos seus pecados, para que você possa viver uma vida justa na presença dele. E ele convida eu e você a nos aproximarmos de Deus por ele, pela fé. Fique de pé em nome de Jesus.